Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre derivadas parciais. Bem, para começar, eu vou pedir para você fazer uma coisa que você já está bem acostumado a fazer, que é derivar. E aí, eu quero que você derive para mim essa função aqui, f de x igual a 3x mais 3. Ué, f de x é de uma variável só, a gente não está falando de funções de várias variáveis? Tá, mas aí eu quero primeiro que você derive essa função de uma variável para eu poder te mostrar que derivada de funções de várias variáveis tem exatamente a mesma ideia da derivada de função de uma variável. Você vai fazer a mesma coisa que você já está acostumado a fazer, beleza? Então, vamos derivar essa função de uma variável aqui para você ver. Derivando isso, a gente vai ter 3 vezes derivada de x em relação a x é 1, mais derivada da constante 3 é 0. Então, nossa derivada de f em relação a x vai dar 3. Beleza, mas o que vai acontecer se, no lugar desse 3, eu mudar e botar um y? A nossa função, ela vai passar a ser, em vez de uma função só de x, ela vai ser função de x e de y. E aí ela vai ser y vezes x mais y. E como é que a gente faz para derivar esse negócio agora com mais de uma variável? Bem, a resposta para isso está no conceito de derivadas parciais. Mas por que parciais? Porque agora a nossa função tem mais de uma variável. Como ela tem mais de uma variável, ela vai ter que ter mais de uma derivada. Ela vai ter que ter uma derivada em relação a cada variável que ela tiver, beleza? E aí, a ideia das derivadas parciais é a gente pegar a nossa função de várias variáveis, derivar em relação a uma variável só de cada vez e considerar todas as outras como se fossem constantes. Igual a gente fazia lá na derivada de uma função de uma variável só. A gente derivava normal em relação a uma variável só, que era o x, e o resto era constante. E aqui é a mesma coisa, a gente vai pegar, vai derivar em relação a primeiro x e considerar tudo que tiver y como constante, depois a gente vai derivar primeiro em relação a y e considerar tudo que tiver x como constante, beleza? Então, nossa função ficou essa daqui, né, que a gente acabou de definir, e aí vamos fazer a derivada disso. A derivada parcial disso, como tem duas variáveis, x e y, a gente vai ter que ter uma derivada parcial em relação a x e uma derivada parcial em relação a y. Então, vamos fazer primeiro a derivada parcial em relação a x. Como eu acabei de dizer, a ideia é a gente derivar em relação a x primeiro e considerar tudo que tem y como constante. Então, a gente vai ter aqui, ó, o y é uma constante multiplicando x. Então, y vezes a derivada de x em relação a x vai ser 1, mais a derivada de y em relação a x, só que a gente considera o y como constante, então isso aqui vai dar 0. Então, nossa derivada parcial de f em relação a x deu y. Agora, vamos fazer a derivada parcial de f em relação a y. Então, a gente deriva em relação a y e considera tudo que tem x como constante. Então, vamos lá. Derivada de y em relação a y vai dar 1, vezes o x, está multiplicando y, então ele é uma constante, ele se mantém aqui x. Mais a derivada de y em relação a y também dá 1. Então, a derivada parcial da nossa função f em relação a y deu x mais 1. Tá, beleza. Só que aí tá meio solto daqui, meio jogado. Eu não sei o que é a derivada parcial de f em relação a x, o que é a derivada parcial de f em relação a y. Como é que eu vou saber? Para isso, a gente tem, como tudo na matemática, uma notação. E a notação para a nossa derivada parcial de f em relação a x é esta daqui. É essa coisa aqui que parece um D, só que é tipo um D mais deitadinho, que a gente chama de D-ROM. D-ROM F, D-ROM X, ou F com subscrito X. Isso daqui é a notação que a gente vai usar quando a gente quiser fazer a derivada parcial de uma função em relação a x. E para fazer a derivada parcial de uma função em relação a y, a gente usa essa notação aqui, que é D-ROM F, D-ROM Y ou F com subscrito Y. Beleza? Show! Agora que a gente já aprendeu a notação, já aprendeu como é que a gente faz derivada parcial, vamos aos exemplos. Vamos derivar esta função aqui. Tá, primeiro a gente tem x, y e z, então a gente tem 3 variáveis. Se a gente tem 3 variáveis, a gente vai ter 3 derivadas parciais. Uma em relação a x, uma em relação a y e outra em relação a z. Vamos derivar primeiro em relação a x.
Como é que a gente faz? Deriva em relação a x e considera o y e o z como se fossem constantes. Então, vamos lá. 2 é uma constante. Agora, a derivada de x ao quadrado em relação a x vai ser 2x elevado a 1 vezes a constante z, mais derivada de y vezes z. Só que isso daqui é uma constante quando a gente está derivando em relação a x. Então, derivada da constante é zero. Então, nossa derivada parcial de f em relação a x vai ser 4xz. Agora, vamos derivar em relação a y. Derivada parcial de f em relação a y vai ser deriva em relação a y e considera o x e o z como constantes. Esse primeiro termo aqui tem só x e z, então ele é todo uma constante. Derivada de constante é zero. Mais derivada de y em relação a y é 1. E o z, ele está como constante multiplicando o y, então z se mantém. Então, nossa derivada parcial de f em relação a y é igual a z. Por último, vamos fazer nossa derivada parcial de f em relação a z. A gente deriva em relação a z e considera o x e o y como se fossem constantes. Então, vamos lá. 2 é uma constante, x ao quadrado vai ser constante, então se mantém x ao quadrado, vezes a derivada de z em relação a z, que é 1. Mais o y é uma constante multiplicando o z, então y se mantém, vezes derivada parcial de z em relação a z, 1. Então, a nossa derivada parcial de f em relação a z vai dar 2x ao quadrado mais y. Beleza? Show! Vamos fazer alguns outros exemplos agora, só para fixar bem isso na nossa cabeça. Vamos derivar essa função aqui. Se você reparar, essa função é uma função de x e y, então ela vai ter duas derivadas parciais, uma em relação a x e outra em relação a y. Beleza? Só que ela não é uma função normal, como igual a gente acabou de fazer. Ela é uma função que ela é o quociente de outras duas funções. Então, a gente, para derivar isso daí, vai ter que usar, igual lá no cálculo de uma variável, a regra do quociente, que é a derivada da função de cima vezes a função de baixo sem derivar, menos a derivada da função de baixo vezes a função de cima sem derivar, tudo isso sobre o denominador ao quadrado, beleza? Então, vamos fazer aqui nossa derivada parcial de f em relação a x. O que a gente faz? A gente vai ter que fazer a derivada dessa primeira função aqui em relação a x, que vai ficar 2 vezes 2x, né? Derivada disso aqui em relação a x dá 2x. Vezes a função de baixo sem derivar. Então, x ao cubo mais y à quarta. Menos a derivada da função de baixo em relação a x, vai dar 3x ao quadrado, vezes a função de cima sem derivar, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Então, x ao cubo mais y à quarta elevado ao quadrado. E essa daqui é a nossa derivada parcial em relação a x. Para fazer derivada parcial em relação a y, a gente usa exatamente a mesma ideia. Beleza? Então, a gente pegou derivada da função de cima em relação a y, 2y, vezes a função de baixo sem derivar, menos derivada da função de baixo em relação a y, deu 4y ao cubo, vezes a função de cima sem derivar, tudo isso sobre a função de baixo ao quadrado. Beleza? Show! Agora, vamos ver um outro exemplo. O nosso último exemplo, eu prometo. Temos essa função aqui, que é uma função também de x e y, portanto, vai ter duas derivadas parciais, e ela é uma função e elevado a x ao quadrado vezes y. Então, ela é uma função composta. Se ela é uma função composta, para derivar, igual lá no cálculo de uma variável, a gente também vai ter que usar a regra da cadeia, que é a derivada da função de fora no ponto da função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, vamos fazer aqui a derivada parcial de f em relação a x. df dx, aí vai ficar derivada da função de fora. Como é uma exponencial, vai ser e elevado a x ao quadrado vezes y mesmo. Vezes a derivada da função de dentro, que é isso daqui, em relação a x. Então, isso aqui em relação a x vai dar 2x vezes a constante y. Beleza? E para fazer a derivada parcial de f em relação a y, a gente faz a mesma coisa.
derivada da função de fora sem derivar, derivada da função de fora, aliás, no ponto da função de dentro, é elevado a x² vezes y, vezes a derivada da função de dentro em relação a y, que aí dá isso daqui, x² vezes 1. Tranquilo? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.